Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça, maravilhosa graça. Vamos entender o que é? Fique com a gente até o final. Saudações de paz, povo de Deus! Estamos caminhando para o encerramento do nosso estudo sobre a doutrina da salvação. Espero de coração que vocês tenham gostado, aproveitado ao máximo cada momento nosso aqui. Bom, sejam bem-vindos ao nosso Instituto Teolosofando, transformando vidas através do conhecimento. Antes de iniciarmos a nossa aula, olha só, tome aí contigo o seu material de apoio, seu caderno, sua Bíblia, sua caneta e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento, tá bom? Agora, compartilhe o link desta aula com seus amigos, lá no grupo da sua igreja, da empresa onde você trabalha, se você tiver esta liberdade. Se ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite, se inscreva e ative as notificações para que você possa receber os anúncios, para que você possa receber as notificações do YouTube. Vamos começar? Vamos começar? Anote aí os nossos objetivos específicos, tá bom? Como eu sempre gosto de trabalhar em aula com vocês, sempre buscando ser o mais didático possível, eu gosto de apresentar os nossos objetivos. Portanto, anote aí. Primeiramente, é compreender o significado etimológico do termo graça. Nós vamos definir o significado da palavra graça neste momento. Posteriormente, entender o sentido de graça preveniente na doutrina arminiana. E por último, como terceiro objetivo nosso, fazer uma análise, analisar o contraste entre a lei e a graça. O que é graça? Graça é uma atitude benevolente, uma atitude incondicional, benevolente em prol do outro. É também a manifestação da essência de Deus assim como ele é. No Antigo Testamento, a palavra graça é ren, e ren tem um sentido, significado de favor, inclinação. Já no Novo Testamento, a palavra empregada para graça é charis, e normalmente tem um sentido de dádiva, dom gratuito, agradável, atraente e, por fim, graça. Mas nós vamos compreender em cada momento da história, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o significado mais específico da palavra graça, pois assim nós construiremos o nosso conhecimento, tá bom? No Antigo Testamento, o conceito de graça é ren, tá? E é demonstrado por meio de bênçãos temporais, como também por meio de bênçãos espirituais e livramento, tá bom? Tanto no sentido físico, quanto no sentido espiritual. Olha só a referência de Jeremias, capítulo 31, versículo 2. O texto diz assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça, ren, no deserto. É Israel mesmo, quando eu fiz descansar. Observe que o sentido da palavra graça aqui no texto apresentado por Jeremias tem a proposta de livramento, livramento temporal, livramento das mãos do inimigo. Isto é graça no Antigo Testamento, como vimos no seu significado etimológico, tem essa proposta de favor, de inclinação, tá bom? Então,
vemos aí a referência de Jeremias 31:2, e a proposta aqui é Deus falando através do seu profeta que ele livrou Israel, livrou o povo da espada, a espada do Egito, e os conduziu no deserto, e foi justamente no meio do deserto que o povo de Israel encontrou a graça de Deus, a graça de Deus. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, a graça já assumiu um significado pleno, uma completude. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 e versículo 9, o apóstolo Paulo, compreendendo este assunto, vai contribuir conosco da seguinte forma: não digo isto como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Cristo sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Em Efésios 1:7, ele também contribui dizendo em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Então, no Novo Testamento, a palavra graça, ela encontra o seu significado etimológico mais pleno, a sua completude. Elben César, no livro Vitória da Graça, da editora Ultimato, ele diz assim: graça é a maneira pela qual Deus se dispõe a receber de braços abertos o pecador, não obstante sua santidade absoluta, e o estado miserável em que se encontra aquele que dele se desviou, o homem pecador. É uma bênção ou um favor verdadeiramente imerecido que Deus concede em sua soberania. Elben César dizendo: no dicionário bíblico Wycliffe, você encontra a seguinte definição para a palavra graça, o termo graça: é um favor imerecido de um superior a um subalterno. Portanto, graça, por definição etimológica, podemos compreender dentro desta construção, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, tá? Por mérito, merecíamos o inferno, mas por graça e misericórdia, Deus nos destina, Deus nos concede a oportunidade de estarmos em Cristo Jesus com um destino já pré-determinado aos céus, às mansões celestiais. Na visão arminiana, nós precisamos compreender o que é graça comum, o que é graça preveniente. Neste momento, eu peço um pouquinho de paciência aos irmãos que me ouvem que são calvinistas, tá bom? Na próxima aula, no próximo vídeo, nós aqui discutiremos os 5 pontos do arminianismo, os 5 pontos do calvinismo, e assim faremos uma leitura doutrinária neutra, tá bom? Tanto dos 5 pontos do calvinismo quanto dos 5 pontos do arminianismo. Mas aqui nós vamos apresentar a nossa visão com relação à graça. Portanto, nós temos a graça comum e a graça preveniente. Vamos entender o que é graça comum? É a graça que é estendida a todas as dimensões da vida humana e não somente para a área da salvação, ou não somente a salvação. Os teólogos definem isso, então, de graça comum. É o favor imerecido de Deus a todos os seres humanos, sejam eles gentios, ímpios, sejam eles cristãos ou judeus, mas é o favor de Deus alcançando todos os seres humanos. Mateus 5,
44 e 45, diz-nos assim: Eu, porém, vos digo, Jesus Cristo dizendo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estais no céu, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva sobre justos e injustos. Portanto, aqui nós temos a compreensão de que o favor imerecido de Deus alcançou a todos os seres humanos, sejam eles bons ou sejam eles maus, sejam justos ou injustos. O sol, ele alcança a todos, ele nasce para todos. A chuva abençoa o mais fiel dos cristãos, como também abençoa o mais incrédulo dos ímpios. Isto é graça comum, é o favor imerecido de Deus alcançando a todos os seres humanos. Mas agora nós precisamos fazer uma distinção entre graça comum e graça preveniente. O que seria graça preveniente na visão arminiana na doutrina da salvação? É aquela que opera para a salvação, tá bom? Onde o Espírito Santo, ele convence e possibilita o arrependimento e a fé. Para os irmãos calvinistas, ela é irresistível e eficaz. Ou seja, a pessoa que é alcançada por esta graça vai obrigatoriamente crer e se arrepender para a salvação sem liberdade de escolha, sem o direito do livre arbítrio. Para os irmãos arminianos, ela é resistível, ou seja, a resposta para esta graça, a resposta para a salvação depende da vontade humana. Já trabalhamos aqui em outras aulas o livre-arbítrio. Tá? Então nós compreendemos que o ser humano não perdeu o seu livre-arbítrio. Obviamente que por causa do pecado, o livre-arbítrio do homem foi corrompido. Então, portanto, para que este homem responda positivamente ao chamado da fé, ao chamado da salvação, ele precisa ser alcançado pela graça de Deus. E esta graça é chamada de graça preveniente. Preveniente porque ela vai à frente. Ela vai preparando o caminho para a salvação. Silas Daniel, no livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, pela editora CPAD, ele diz o seguinte: graça preveniente nada mais é, portanto, do que o amor de Deus em ação. É Deus entrando em ação para salvar este homem. É Deus tomando a iniciativa em relação ao homem caído, e não apenas no sentido de propiciar sua salvação, mas também no sentido de habilitá-lo a recebê-la e atraí-lo a ela. É ela que concede ao ser humano a possibilidade de corresponder livremente com arrependimento e fé quando Deus o atrai a si, diz Silas Daniel. É a graça preveniente que possibilita ao homem responder positivamente ao chamado divino. É o favor imerecido de Deus que vai de forma antecipada, preparando o caminho para a salvação na vida deste homem caído, deste homem que está vivendo em total estado de alienação, depravação total. Roger Olson, ele vai dizer, quando falamos de graça preveniente, estamos pensando na que precede, na que prepara a alma para a sua entrada no estado inicial da salvação, no livro Uma Breve Visão da Teologia Arminiana. Vamos fazer um contraste entre lei e graça? Vamos lá? Romanos 3, 28 vai nos dizer assim: concluímos, pois,
que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Mas, de fato, o que é lei? Vamos compreender? A lei, ela serve como um condutor, ela serve como um aio, como um pedagogo para o encontro com Cristo, para o encontro com a graça. E nós leremos aqui já uma referência que se encontra em Gálatas 3:24, que nos traz esta proposta, de maneira que a lei nos serviu de aio, nos serviu de pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Portanto, a lei, ela serve ou ela serviu como um aio, como um pedagogo, como um condutor em direção à graça, porque a lei, ela não salva, ela não tem poder de salvar o homem. Obviamente que a lei, ela tem o seu significado, seu simbolismo, sua importância. Nós devemos ainda observá-la, buscar os seus princípios, porém a lei, ela não justifica. O que justifica o homem é a fé, sem as obras da lei, conforme o texto de Romanos 3:28 que acabamos de ler. Aaron Wisby vai dizer o seguinte: o trabalho do aio era uma preparação para a maturidade da criança. Quando a criança atingisse a maioridade, a função do aio deixaria de ser necessária. Da mesma forma, a lei foi a preparação para Israel até a vinda do descendente prometido, Jesus Cristo. Ou seja, Israel foi preparado até Cristo pela lei. A lei foi este condutor, a lei foi este pedagogo que foi conduzindo Israel à sua maturidade, até que veio a plenitude dos tempos, como Paulo nos apresenta em uma das suas epístolas, e que Cristo Jesus veio para salvar e resgatar aquele que havia perdido. Ora, Paulo vai nos dizer em Romanos 5:20, veio, porém, a lei para que ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Dois extremos a serem evitados. Nós precisamos compreender isso. Primeiro, é pensar que a graça é um salvo-conduto. A graça jamais será um salvo-conduto para a prática do pecado ou para a libertinagem. Pelo contrário, ela nos convoca à obediência em gratidão ao doador da graça, que é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13 e 14, acompanhe comigo aí a leitura na tela que vai aparecer para você, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma vez libertos pela graça, uma vez alcançados pela graça, nós não podemos mais voltar às nossas velhas práticas pecaminosas, à libertinagem no pecado. Fomos libertos e libertos em Cristo Jesus para andar em santidade. A desobediência a isso fere a imagem e semelhança de Deus em nós e no próximo, ao nosso próximo, e consequentemente vai trazer consequências terríveis, porque o salário do pecado, diz Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, é a morte. O salário do pecado é a morte. O outro extremo que devemos evitar é o extremo do legalismo. O extremo do legalismo, que é achar
que é impossível receber um presente tão valioso como a salvação, sem que seja necessário dar algo em troca. Isso nos leva ao legalismo, em muitos momentos ao ascetismo e até mesmo ao misticismo, tentando alcançar a salvação por nossas obras, tão combatida pelo apóstolo Paulo nas epístolas aos Gálatas e as outras epístolas também. Ele escrevendo a esta igreja em particular e consequentemente a nós também, Gálatas 5, 4 ao 6, acompanhem a leitura comigo, diz: separados estais de Cristo, vós que fois justificados pela lei. Então observe que a lei, ela conduz, mas ao mesmo tempo ela separa. Pois se nós vivermos ou buscarmos viver segundo as práticas da lei, nós seremos separados e não justificados por ela. Tá? E ele conclui: da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Então nós temos dois extremos a serem evitados. O primeiro extremo é o extremo de pensar que a graça é um salvo-conduto para o pecado. Paulo trabalha muito isso na sua Epístola aos Romanos, no capítulo 3, 4 e 5, e posteriormente em outras epístolas também. E o outro extremo é o legalismo, de achar que nós devemos dar algo em troca, que as nossas obras vão trazer a nós ou vão nos propiciar a salvação, pois isso não vai. Foi combatido por Paulo, apesar das obras serem importantes na vida do cristão, pois a fé nos justifica diante de Deus e as obras nos justificam diante dos homens. Ela é importante, porém ela não nos justifica diante de Deus para a salvação. Nós temos aqui um grande escândalo também, o escândalo da graça. O homem, antropologicamente, tem essa necessidade de expiar a própria culpa. Dentro dele há um grito na sua alma, né, que faz anelar por um preço que precisa ser pago. Lembra de Adão, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, quando ele percebeu que estava nu por causa do pecado. Adão havia desobedecido uma ordem direta de Deus e agora o pecado o acolheu. Ele foi, conforme o reverendo Hernandes Dias Lopes vai nos dizer, os tentáculos do pecado atingiram todas as áreas de Adão, agora caindo em si. Percebendo que ele estava nu, ele busca subterfúgio para se esconder diante de Deus e ele faz para si roupas de folhas de figueira. É o homem tentando expiar a própria culpa. É o homem tentando encobrir o próprio pecado. Mas Pedro, ele vai nos dizer na sua Epístola Universal, 1 Pedro 2, 24, que levando sobre ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é um escândalo, o escândalo da graça. 1 Coríntios 15, 3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Portanto, o homem é incapaz de expiar o próprio pecado. O homem é incapaz de encobrir o próprio pecado. João, ele vai fazer uma leitura, João Batista, ele vai fazer uma leitura perfeita deste momento,
lá no texto de João, capítulo 1, versículo 29, quando João Batista vê Cristo vindo em sua direção ao ato do batismo, ele diz: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, somente Cristo Jesus pode tirar o pecado do homem. Somente Cristo Jesus pode encobrir, melhor, encobrir não, somente Cristo Jesus pode perdoar os nossos pecados. E isso tem um nome. O nome disso é graça. A graça de Cristo nos alcançou. Portanto, a graça é o princípio central da nossa teologia. E a gratidão é o princípio central da nossa ética. Cristo Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Não necessitamos mais de folhas de figueira. Isso se chama graça. E eu quero concluir citando Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, quando ele diz: a graça que não muda a minha vida não salva a minha alma. Tá? A graça, ela tem essa proposta. A proposta de salvar o homem é um favor imerecido de Deus, conforme nós vimos lá no início da nossa aula. É um favor imerecido de um superior ao seu subalterno. É o favor divino alcançando o homem para a sua salvação. Graça, com maravilhosa graça, a graça de Jesus. Bem, nós chegamos ao fim de mais uma das nossas aulas. Nós estamos construindo um pensamento, lembre disso. Todas as aulas anteriores, elas são importantes, portanto eu lhe convido, se você ainda não assistiu às outras aulas, corre lá, nós temos uma playlist completa de várias aulas falando sobre a doutrina da salvação. Temos também uma playlist falando sobre teontologia, a doutrina de Deus, o homem tentando compreender este ser superior, divino, transcendente. Então nós temos muito material, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, eu lhe convido a voltar, a assistir outras demais aulas. Assista essa aula aqui quantas vezes você quiser. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, nós estaremos aí respondendo à medida do possível. Não se esqueça, se inscreva no canal, curta, deixe aí o seu joinha e compartilhe com os seus amigos, pois tem muita coisa boa sendo construída aqui no nosso instituto, o Instituto Teolosofando, de forma gratuita e abençoadora para a sua vida, tá bom? Eu lhe aguardo para o próximo encontro. Quinta-feira que vem nós teremos aí, Deus nos permitindo, um novo encontro. Até lá, Deus os abençoe em Cristo Jesus.